O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que lhe havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos na Semana Santa. Estamos nessa semana que a Igreja diz que é a semana maior. É a semana de todas as semanas. Nesta semana que damos o nome de Semana Santa, nós lembramos esse momento em que Jesus agora caminha para o Calvário. E a Igreja vai nos mostrando tudo o que se deu. A primeira coisa que nós sabemos é que as autoridades religiosas no tempo de Jesus já tinham decidido de matar Jesus. Agora, como fazer para chegar até Jesus? Nós vimos até no Evangelho de hoje, nessa visita que Jesus fez à casa de Marta, Maria e Lázaro, que havia sido ressuscitado por Jesus. No capítulo 11 acontece a ressurreição de Lázaro. Então Jesus, ao passar ali na casa de Lázaro, e aqui eles estão numa festa, eles estão numa comemoração. Lázaro estava morto já há 4 dias, Jesus o ressuscita e agora ele está ali na casa dos 3 irmãos, nessa comemoração, nessa alegria. E veja que as autoridades ali religiosas, eles, vendo aquele milagre que Jesus já havia feito, que era a ressurreição de Lázaro, e era um milagre comprovado, estava ali, eles com o coração fechado, em vez de reconhecer na pessoa de Jesus, por causa desta ressurreição de Lázaro, e tê-lo aceitado como Senhor, não, o coração deles estavam tão fechados que eles nem se preocupavam mais com a questão do milagre. Eles estavam com a firme
decisão. Vamos matar Jesus, ainda mais agora, como eles estão dizendo, ainda mais que já tem essa comprovação. E a intenção deles agora já não era só matar Jesus, não, era matar Lázaro também. Mas aqui eu quero trazer para nós uma coisa importante nesses 3 dias que nós teremos, porque depois entraremos no tríduo pascal. Hoje, amanhã e depois de amanhã, hoje, segunda-feira, segunda, terça e quarta-feira, a igreja vai nos mostrar a pessoa de Judas. Esse foi o meio pelo qual as autoridades religiosas, o sumo sacerdote, o sinédrio, acharam esse caminho para poder chegar a Jesus e prendê-lo. Então a igreja mostra agora Judas, um dos discípulos de Jesus, como nós ouvimos agora João falando, que caminhava com Jesus. Judas agora toma a decisão de entregar Jesus. E isso nós veremos depois. Mas hoje, dentro deste clima, ali de alegria, Lázaro ressuscitou. Maria compra esse perfume tão caro, esse nardo tão caro, e vai lá e unge os pés de Jesus. E o próprio Jesus fala, diante da conversa de Judas, que já tinha as intenções não muito boas no coração. Ele diz: para que desperdiçar esse perfume tão caro? Deveria dar para os pobres. E Jesus, vendo essas intenções de Judas que não eram muito boas, Jesus diz: pobres sempre tereis. Mas o que ela está fazendo agora? Ela está lembrando, ela está realizando aquilo que me acontecerá depois da minha morte. Esse gesto dela jamais será esquecido. Então Jesus, quando fosse morto, o corpo dele seria ungido. Esse perfume que vai tomando conta ali de todo o lugar, de toda aquela casa, quando ela vai ungindo Jesus, os pés de nosso Senhor. Isso tem uma grande simbologia. É o perfume que vai perfumando toda a igreja. Mas eu quero entrar na questão de Judas, meus irmãos. Ali João deixa bem claro, ele não estava lembrando dos pobres por piedade, por compaixão. É porque ele queria aquele dinheiro para ele. E João deixa bem claro mais uma vez, porque ele era um ladrão. Um discípulo de Jesus, ladrão? Lá no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, ela fala que Jesus subiu o monte, rezou, e depois ele escolheu dentre os 72 discípulos já existentes, ele escolheu os 12 apóstolos, e ali diz que ele escolheu os que ele quis. E ali vem toda a lista dos apóstolos, até chegar em Judas, e lá vem, mais uma vez, Marcos dizendo, como João expressa e os outros também, Judas Iscariotes,
o traidor, aquele que iria traí-lo. E traí-lo com um beijo, traí-lo com as 30 moedas de prata, porque ele só pensava nisso. Ele queria era lucrar, ele queria era ganhar dinheiro. Assim foi Judas. Judas ouviu Jesus, Judas andou com Jesus, Judas fez curas, milagres como os outros apóstolos, Judas pregou a boa nova, mas o coração dele estava longe de nosso Senhor. Estava com Jesus, mas não estava com Jesus. Que situação difícil, meus irmãos. Olha como é que nós entramos na Semana Santa, a igreja já apresentando que entre os 12 apóstolos, o traidor estava ali também. Não tem coisa pior na vida do que a traição. Judas o traiu. Ele era um ladrão. Ele era responsável ali pelo dinheiro, pela coleta que os apóstolos recebiam para as necessidades deles, porque eles estavam pregando o evangelho junto com Jesus, mas ele foi tomado pela ambição, pelo desejo de lucrar, pelo desejo de querer ser rico. Então ele pegava, é como se fosse assim, um para os apóstolos e 2 para ele. Um para a necessidade dos apóstolos e 2 para ele. O ladrão, o traidor. O que nós podemos trazer para nós? Meus irmãos, muitas vezes estamos ali com um trabalho na igreja, muitas vezes estamos ali exercendo a nossa missão, tantas pessoas trabalhando na igreja, graças a Deus. Mas com o coração longe de Jesus, numa traição constante, vivendo no pecado do adultério e não muda. Quantas pessoas dentro da igreja que trabalham ali com o dinheiro e muitas vezes desvia o dinheiro. O Papa Francisco já deixou isso bem claro, falando da corrupção existente dentro da igreja. Dentro da igreja, meus irmãos. Dá para conceber isso? Trabalhando na igreja e vivendo como um corrupto. O dinheiro que é para essa intenção é levado para outra intenção. Isso é roubo, isso é traição. Mas quantas outras traições, quantas pessoas dentro da igreja não vivem os mandamentos da lei de Deus, não. Estão ali trabalhando, estão ali no lugar, mas estão longe de Deus, com o coração longe. Meus irmãos, a igreja, a palavra igreja quer dizer eclesia, ou eclésia, convocação. Ali estão quem? Os eleitos. A igreja é uma sociedade, é a sociedade dos cristãos, é a sociedade dos seguidores de Jesus, é a sociedade daqueles que querem e estão lutando por uma vida santa, por uma vida melhor. Essa é a igreja. A igreja é a sociedade daqueles que estão aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na sua glória, mas ao mesmo tempo, essa vinda de Jesus que se dá dia após dia. Agora mesmo Jesus está
vem buscar muitos e muitas pessoas estão indo ao encontro de Deus. E nesse encontro de Deus ali vão prestar conta dos seus atos. Mas que atos? Os atos de Judas, de ladrão, como está dizendo ali. João está dizendo isso bem claro, ele era um ladrão, um apóstolo ladrão. Meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, você que pertence à Igreja Católica, como está a tua vida? Estamos ainda na Semana Santa. Ainda há tempo de nós chegarmos à Páscoa com uma vida totalmente transformada, com uma vida mudada. Não podemos viver uma vida dupla como essa vida dupla de Judas Iscariotes. Estava com Jesus, mas não estava. Estava com Jesus, mas era um corrupto, era um desonesto. Estava com Jesus, mas vivia no pecado. Será que você e eu, aqui eu me coloco também, porque é um momento de revisão de vida. Será que você e eu estamos vivendo uma vida dupla, meus irmãos? Pertencemos à igreja, estamos na igreja, eu como sacerdote. Como está a minha vida? Vamos nos tornar também um traidor, um ladrão. Mas aqui eu não quero frisar somente a questão de Judas ladrão. Mas vamos nos colocar agora na atitude de revermos a nossa vida dentro desse segmento que nós fazemos com Jesus. Qual é o pecado grave que nós carregamos e não queremos largar e não larga? É o primeiro mandamento? É o segundo? É o terceiro? É o quarto mandamento? É o quinto? O sexto? O sétimo? O oitavo? O nono e o 10º? Eu não estou nem aqui elencando o nome. Estou falando assim, só os primeiro, segundo, terceiro, para você dar uma olhada, dê uma olhada lá nos mandamentos e faça uma revisão de vida. Meus irmãos, não vamos entrar nessa história de que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que todo mundo vai se salvar, independente de estar no pecado ou não. Vejamos que nesses próximos dias, Jesus vai dizer até para ali no meio dos apóstolos, é no cenáculo, no momento em que a missa está sendo celebrada pela primeira vez. Jesus disse que aquele que o traísse era melhor que não estivesse nascido. Que palavra dura! E hoje as pessoas pensam que não tem problema, o importante é que eu estou fazendo muitas coisas na igreja. Jesus não vai levar em conta esse pecado, essa falta. Meus irmãos, não se engane, Jesus vai levar em conta sim. As obras não salvam. Judas exercia o seu ministério muito bem. Ele pregou o evangelho, ele curava. Mas Judas tornou-se um traidor, ele entregou Jesus e, além de tudo, ele era um ladrão, como o evangelho de hoje está dizendo. Por causa de Judas, por causa deste pecado, Jesus disse ali com os apóstolos, aquele que me traiu, aquele que me há de trair, seria melhor que não tivesse nascido. A traição que vai se dar com Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata.
esse reconhecimento que João está dizendo, ele era um ladrão, e aquele beijo de Judas. Vamos mudar, meus irmãos. Vamos levar uma vida santa. Há tempo ainda, meus irmãos. Há tempo ainda. E aqui eu não estou me referindo somente na questão de estarmos nos aproximando da Páscoa. Mas aqui eu quero dizer, nessa aproximação do momento em que Jesus vai nos chamar. Pode ser hoje, pode ser agora. De repente eu estou aqui e caio morto. Mas caio morto como? Como um traidor? Como um ladrão? Como um corrupto? Como um adúltero? Como um que vive, infelizmente, essa prática de estar vivendo com outro homem, de estar namorando com outro homem, eu sendo um homem. Ou a mulher vivendo com outra mulher, namorando com outra mulher e dizendo não, que Deus me quer feliz. Sim, Deus quer feliz com ele. Fazendo o que ele pede, porque no livro de Levítico está bem claro, e eu preciso sempre repetir. Capítulo 18, versículo 23, um homem não deitará com outro homem, uma mulher não deitará com uma outra mulher. Mas tantos outros pecados, meus irmãos, o aborto, essa prática que cada dia mais está sendo facilitada, os nossos governantes facilitando e dizendo que pode, não pode, não matarás. E ali está ali andando na igreja, servindo na igreja, trabalhando na igreja, tomando pílula do dia seguinte, usando o DIU. Quantas mulheres que estão na igreja usando o DIU é abortivo. É como Judas. Ou você quer levar a fama, assim como João está dizendo, ele era um ladrão? Você quereria levar essa fama? Mas é um abortista. Trabalha na igreja, reza, faz tudo, mas tem abortado, tem tomado a pílula do dia seguinte, tem usado o anticoncepcional, tem usado o DIU. Mas sim, está com Jesus, mas está longe de Jesus, o coração está longe de Jesus. Há tempo ainda, meu irmão. Vamos mudar, vamos levar uma vida santa. Vamos levar uma vida santa, meu irmão e minha irmã. Vamos tirar tudo aquilo que não nos leva a Deus. Vamos fazer como os santos que foram decididos e foram fiéis até o fim. Tanto que a igreja, olhando para eles, viram as virtudes heróicas e colocou eles como exemplo. Foram canonizados. Mesmo que não sejamos canonizados, mas vamos ser santos, meus irmãos? Será que vai ser assim como Judas? Era um dos apóstolos, mas era um ladrão. Era um sacerdote, mas vivia nesse pecado. Era um ministro da Eucaristia, era ministro da palavra, mas estava nesse pecado. Trabalhava com os casais, mas usava o DIU.
Isso não pode acontecer. Façamos, meus irmãos, uma bela revisão de vida e peçamos a Deus a graça de mudança. Não vamos fazer o que o mundo quer, mas o que nosso Senhor quer. Não vamos pensar como o mundo, mas vamos pensar como Deus. Vamos olhar como Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, eu não hei de viver e nem de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Valei-me, Virgem Mãe. A senhora que nesses dias sofrerá junto com o seu filho e ali estará aos pés da cruz, intercedendo por nós, interceda por cada um de nós, que nós vivamos o Evangelho, a Boa Nova, o que a Igreja nos ensina, porque o que a Igreja nos ensina é o que Jesus nos ensinou, que sejamos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.